Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui da obra O que é o Espiritismo. Nós tivemos alguns problemas, estamos testando várias coisas novas aqui, então a gente teve um certo problema, por isso que a gente entrou uns minutos atrasados. Ainda estamos nos adaptando aí com algumas coisas, ainda não está no ideal, mas a gente vai iniciar igual o estudo para deixar as questões técnicas para depois. A gente deseja a todos um bom estudo. Estamos ainda no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, como vocês bem sabem, na definição que Kardec dá para o Espiritismo, respondendo o próprio nome da pergunta, né, do livro, do nome, do título do livro, que é o Espiritismo, ele responde no preâmbulo. Nós estamos aí há 3 semanas estudando algumas considerações sobre a questão do Espiritismo ser uma ciência. Nós temos ainda 2 textos que eu separei para a gente analisar, né? A gente viu até aqui a questão do Espiritismo não ser chamado, não ser uma religião, e porque ele não foi chamado, nem mesmo no sentido filosófico. A gente já viu como as demais ciências não têm competência para tratar do Espiritismo, e a gente viu semana passada que o Espiritismo também não tem competência para tratar de outras ciências. Não cabe aos espíritos, através da mediunidade, tratar das outras ciências. As outras ciências, elas são fruto do trabalho humano. Bom, o que a gente vai ver hoje? Um pequeno trecho de um famoso texto do movimento espírita, que é o texto do controle universal do ensino dos espíritos, que é bastante debatido e falado no meio espírita. Por que eu escolhi um trecho desse texto para a gente analisar? O que ele tem a ver com o que a gente está estudando aí da definição do espiritismo como ciência? É que já que a gente viu que o espiritismo não vai tratar de outras ciências, não é papel dos espíritos fazer isso, eu quero mostrar para vocês Kardec mostrando, então, o que vai tratar o espiritismo. Qual vai ser o papel da ciência espírita, o seu objeto de estudo, aquilo que o espiritismo vai abordar e aprofundar através aí das comunicações espíritas, das evocações, das manifestações. Então, nesse importantíssimo texto que ele apresenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do controle universal, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, há um trecho em que ele explica qual vai ser o assunto e como esse assunto vai ser desenvolvido. Então, isso é muito importante para a gente entender o objeto de estudo e o método que o Espiritismo vai ter ao estudar esse seu objeto de estudo. Antes da gente entrar no texto, eu quero passar para os meus amigos, para o José e para o Lauro, para que eles deem as suas boas-vindas. Muito boa noite a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, Lauro. Como o Michel falou, mais um dia estudando Allan Kardec, iniciando aí o estudo, né, da obra O que é o Espiritismo. Estamos ainda no preâmbulo, estudando a definição do Espiritismo enquanto ciência. A gente tem falado bastante sobre isso. Aí hoje, como o Michel já ressaltou, a gente vai tratar um pouco desse tema do controle universal do ensino dos espíritos, que é um tema fundamental e que gera bastante confusão no meio espírita. Então a gente vai tentar dar a nossa visão e tentar contribuir um pouco para esclarecer esse tema. Uma boa noite a todos e contamos sempre com as perguntas e comentários do chat. Boa noite, José. Boa noite, Michel. Boa noite a galera do chat. Como foi dito, né? Sejam bem-vindos aí para mais uma noite de estudos aqui dessa obra, o que é o Espiritismo. Então, que os bons espíritos possam aí nos inspirar a melhor compreender, né, o que vai ser apresentado hoje.
Então é isso, lembrando que é um trecho do texto, né? O texto ele é muito longo e não é o nosso objetivo agora aprofundar esse tema, mas eu quero só passar pelo cerne ali, onde vocês vão ver Kardec tratando da questão. Eu vou compartilhar aqui para a gente ver. E ali o que vocês estão vendo, entre aspas, é um trecho exatamente de Kardec falando, né? Então vejam o que diz Kardec. Daí resulta que com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, pegando esse primeiro parágrafo, lembrando, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o item 2 da introdução do Evangelho, que é o texto justamente que ele está tratando do controle universal. Vejam que Kardec mostra que o ensino dos espíritos, através da doutrina espírita, vai ser exclusiva, olha a palavra que ele usa, exclusivamente moral. Se sair desse âmbito, as comunicações, elas vão ter o caráter apenas de uma opinião pessoal do espírito. Não se trata da opinião do espiritismo. E ele chega a dizer que é uma leviandade propagar essas opiniões como verdades absolutas. Então, o cerne daquilo que a ciência espírita vai se dedicar é ao estudo moral. Tudo aquilo que toca a questões de estudar do ponto de vista material ou aquilo que é da ciência da matéria, o espiritismo não vai tratar. É por isso que o espiritismo não vai tratar de física, de química, de biologia, e nem dentro do espiritismo ele não vai se dedicar a estudar a natureza do perispírito, as habitações em outros planetas. Porque Kardec vai perceber que quando eu saio do âmbito moral, eu tenho muitas contradições e eu tenho muita dificuldade de saber distinguir o que é verdadeiro, o que é falso. Ou seja, eu perco o controle do ensino. Por isso que quando a gente for, como a gente já leu, né, a definição que ele dá para o espiritismo, no que é o espiritismo, ele fala que é uma ciência, filosofia ao mesmo tempo com consequências morais, porque é o aspecto moral do espírito nas relações com os homens que o espiritismo vai estudar, porque as questões da física, entre aspas, do espírito, essas questões de estudar a natureza dos fluidos, o perispírito, essas questões ligadas à ciência que foge do âmbito moral, o espiritismo não trata. O espiritismo não trata, por exemplo, de como é fisicamente, como eu descrevo o mundo dos espíritos. Então a gente sabe que os espíritos do mundo espiritual, eles têm uma realidade que não é semelhante à nossa. Como é, não? O espiritismo não trata, porque foge da capacidade de controle do ensino. Então é muito importante e essa introdução do Evangelho, ela geralmente é pulada por quem a estuda.
As pessoas, em geral, elas abrem ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, ou elas só leem os capítulos ali, né? Com as passagens do Cristo. E a gente tem a importantíssima introdução. Vejam que ele usa a palavra exclusivamente, para que a gente possa entender. Então a gente vai estudar nas obras de Kardec, ele pegando sempre o aspecto moral da relação com os espíritos. Quando a gente for aplicar as evocações, as reuniões com os espíritos que o espírita pode fazer, ele vai se dedicar à questão moral. A gente não vai evocar os espíritos para tratar de questões que fogem ao âmbito do ensino exclusivamente moral. Jamais a gente pode pegar uma opinião de um espírito sobre algo que não seja do âmbito moral e colocar como uma verdade absoluta ou como um princípio espírita. Por isso, por exemplo, que a gente cita criticamente a obra do Emmanuel, porque o Emmanuel sai do âmbito moral e invade questões que não são do âmbito moral. E, portanto, são opiniões do Emmanuel, mas que não constituem opinião do Espiritismo, porque o Espiritismo se dedica exclusivamente à questão moral, pois é a maneira como se pode manter o controle do ensino. É muito importante que a gente entenda isso. Muitas pessoas falam sobre o texto do controle universal e não citam esse trecho, onde Kardec define o âmbito do ensino. Geralmente as pessoas comentam só uma parte desse texto, que é a questão da universalidade, né? Diversos espíritos, através de diversos médiuns, em diversos locais. Mas a gente vai ver que isso é uma parte do controle universal. Porque também tem o âmbito do ensino, aquilo que o ensino vai se dedicar, e tem também a questão da aplicação da razão, que a gente já vai ver no próximo parágrafo. Então é muito comum as pessoas citarem apenas uma parte, porque nem elas prestaram atenção de que não basta eu simplesmente ter um espírito e vários espíritos falando em lugares diferentes por médiuns diferentes, se eles não estiverem no âmbito moral. Então essa parte geralmente é esquecida ou negligenciada por aqueles que estudam esse assunto. Antes de prosseguir aí para o segundo parágrafo, eu passo para o José e para o Lauro, se eles quiserem comentar, tecer considerações, comentários. Eu acho que o Michel colocou bem a questão que Kardec coloca nesse trecho, né? A gente insiste sobre esse ponto, já insistimos muitas vezes, a necessidade de a gente estar atento às opiniões, fazer a diferença entre o que é uma teoria científica bem construída, que é a obra de Kardec, e o que são as opiniões individuais de cada espírito, né? Acho que isso está bem claro. Mas eu queria só ressaltar um ponto, que é o seguinte: quando Kardec fala aqui que qualquer coisa que saia do âmbito exclusivamente moral não pode ser considerado como uma verdade absoluta, né? Alguém poderia dizer, então, questões de descrição física do mundo espiritual, a gente não pode negar nem aceitar. A gente não sabe se é verdade ou não. Então, por exemplo, as descrições que André Luiz faz da suposta colônia do nosso lar, que tem rio, tem árvores, tem animais, tem etc, etc, está fora do âmbito moral, mas a gente não sabe se é verdadeiro, mas também não sabe se é falso. Então não posso dizer que não existe. Vejam, a gente não pode só levar em conta este trecho, né? Quando a gente vai analisar a comunicação de um espírito, a gente tem que levar em conta a teoria como um todo. E se algum princípio que o espírito defende, alguma descrição que ele dá do mundo espiritual, choca com algum princípio do espiritismo, a gente deve rechaçar essa descrição. A gente pode afirmar, sim, que tal coisa é falsa, não pode ser daquela maneira, porque vai contra um princípio bem estabelecido da teoria.
que é o caso clássico que nós citamos sempre dos órgãos no perispírito. Então, não pode haver uma alimentação da maneira como o André Luiz coloca no Nosso Lar, porque o perispírito não tem órgão, não tem estômago, não tem boca para comer. Então, a gente aceitar um princípio como esse traria uma série de contradições, uma série de problemas que a gente não pode aceitar. Então, quando ele diz que foge do âmbito exclusivamente moral, a gente tem que entender que os outros princípios, como, por exemplo, o perispírito, os fluidos, eles são coerentes com a teoria de onde Kardec, do ponto de partida de onde ele saiu. A ideia de que a alma sofre, ela sofre por uma condição moral, qual é a natureza desses sofrimentos. A natureza do sofrimento é moral, não é física. Por que não é física? Porque aí ele chega na ideia de que o perispírito não possui órgãos, etc, etc. Então você tem todo um conjunto de conceitos que são coerentes entre si, e aí você estabelece a teoria. Caso surjam outros princípios que são contraditórios com esses, a gente pode afirmar, sim, que são princípios falsos e que a suposta colônia espiritual não funcionaria dessa maneira. E é importante levar em consideração tudo isso que foi tratado aqui, e eu queria acrescentar algo nesse primeiro trecho que foi lido. Bom, já que o Espiritismo ele trata exclusivamente da moral, né? E quando nós pegamos essa enxurrada de romances, de ficções, né, na atualidade, os espíritos descrevendo o mundo espiritual de uma forma estranha, mística, né? Bom, então vamos partir de tudo que foi dito pelo José, em termos de princípio. O que é o perispírito? É um aglomerado de fluidos. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai dizer, quando ele vai usar o termo condensação dos fluidos, ele vai dizer, olha, condensação não é bem a palavra, porque essa palavra pode dar uma ideia falsa. Então, o que é o perispírito? É o aglomerado de fluidos que o espírito dá a forma que queira, conforme a sua vontade. E ele pode aparecer, por exemplo, para uma pessoa e se tentarmos, né, de uma forma tangível, se tentarmos tocar, vamos cair no vazio, porque ele vai desvanecer, ele vai desaparecer subitamente. Então, levando em consideração isso, a gente já fala assim, olha, então, por que a ideia de órgãos no perispírito e por que a necessidade de se alimentar? Uma vez que nós temos algo que é só um aglomerado de fluidos, não é nada sólido, não é nada materializado. E até eu sempre penso nessa palavra materialização, quando vão dizer assim, a materialização de espírito. Me dá para mim soa estranho, porque dá a ideia de algo que está compacto, que está bem formado, bem coeso, né? Então, e isso não acontece com os espíritos. Não há uma materialização como nós entendemos. O que há, né, uma aparição tangível, de forma que a pessoa pode ver, tocar e tal, mas que o espírito querendo, aquilo desaparece subitamente. Então, esse é um princípio que, se levar em consideração ele, tudo aquilo que está descrito nos romances já cria uma série de problemas, fora essas que já foi aqui comentado pelo José. Então, né, quando o Espírito vai dizer uma colônia espiritual, um determinado lugar que deram o nome de umbral, o Espírito que se alimenta, o Espírito que precisa trabalhar e receber, né, ali o chamado bônus hora, tudo isso foge daquilo que o Espiritismo tem como força, né, como alavanca, que é a moral. Michel. Isso, é por isso que é interessante. Ele coloca que
o assunto é exclusivamente moral. E aí agora ele fala justamente como que eu analiso essas comunicações. Então eu vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar o restante do texto. Vejam o que ele vai dizer. Então, o primeiro ponto é, como eu comentei, muito se fala do controle universal, mas poucos tratam do assunto do ensino que o Espiritismo vai tratar. As pessoas não comentam. E agora a gente vai ver que ele vai dizer assim, vou continuar lendo, e é Kardec. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria e manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. Por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, o que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Aqui vem o segundo ponto que não se fala no meio espírita quando se cita o controle universal do ensino dos espíritos. É quando ele diz o primeiro exame. Então muitas pessoas dizem, como é que Kardec procedeu? Ele pegou mensagens de diversos médiuns, de diversos locais, e aquilo que foi repetido nessas diversas comunicações pelo mundo inteiro, ele colocou como princípio espírita. Não foi assim. A coletividade do ensino está em segundo lugar. Por isso que ele diz o primeiro exame. E outra que aqui está traduzido assim, o primeiro exame comprobativo. Uma péssima tradução, porque no francês ele diz o primeiro controle. Ele não usa o termo exame comprobativo. Porque o título do item é Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E aí ele diz, o primeiro controle é sem contradita o da razão. Então Kardec não era ingênuo. Eu vou ter 1000 espíritos falando uma bobagem e 100 falando algo racional. Mas o controle universal diz que a maioria negativo. Nenhuma ciência se faz por votação de maioria. Kardec seria um tolo. O primeiro exame, o primeiro controle é o da razão. Aquilo que o espírito traz tem que ser racional, tem que ser lógico, não pode ter contradição. O espírito não pode dizer uma coisa e depois dizer a coisa contrária da coisa que ele disse. Ele tem que explicar, ele tem que fundamentar. E tem mais um ponto que também, quando se fala do controle universal, não se cita, que é o que ele diz aqui, que não pode ser algo em manifesta contradição com os dados positivos já adquiridos.
que foi o que o José comentou. Uma vez, um exemplo clássico, a teoria espírita mostra que o perispírito não tem órgãos. Aí vem espíritos dizer que o perispírito tem órgãos. Veja, entrou em contradição. Então, qualquer princípio, ideia que contradiga os dados positivos já adquiridos, olha o que ele diz, deve ser rejeitada. Deve, não é pode ser, quem sabe, deve ser rejeitado. E parece que Kardec estava adivinhando o futuro, né? Por mais respeitável que seja o nome. Ah, mas foi fulano que disse, mas foi fulano que... Não interessa. Se ela violou o princípio da lógica, se ela contradisse aquilo que já estava bem estabelecido na ciência, se rejeita. Então vejam como esse controle do ensino que Kardec estabeleceu não é uma coisa ingênua de Kardec fazendo democracia da verdade, né? Vamos votar aqui, tem tantos espíritos dizendo uma coisa, tem outros tantos dizendo, qual é a maioria? É uma maioria dentro, calcada no primeiro controle. Porque muitas pessoas, para defender, por exemplo, a obra do André Luiz, vão fazer o quê? Elas vão tentar usar... Não, tem um escritor que ele chegou a enumerar o número de espíritos que confirmaram que há colônias. Não, foi 120 e poucos espíritos do mundo inteiro que disseram que há colônias. Aí ele diz, viu? É o controle universal. Foi uma ideia colocada do ponto de vista universal. Foi falado em vários pontos, entre médios que não se conhecem. Conversa fiada, ele não leu direito o controle universal. Poderia ser 1000 espíritos dizendo. Porque o primeiro controle não é o do número. Agora, é claro que quanto mais espíritos estão em diversos lugares dizendo a mesma coisa, racional, lógica, que se encaixa com os dados positivos da ciência, aí sim o número é uma coisa interessante. As ciências trabalham assim. Se eu tenho vários grupos científicos estudando a mesma coisa, com a mesma seriedade, com a mesma confiança, aí sim, quanto mais estiver estudando, melhor ainda quando o resultado fecha. Então, muito cuidado quando a gente for entender aquilo que o Espiritismo trata é exclusivamente moral e tem que estar dentro da razão e daquilo que já foi confirmado pela ciência. Muito importante isso. E o que a gente viu depois de Kardec foi outras ideias irracionais, contraditórias, não respeitam os princípios estabelecidos. E engraçado que são outros espíritos, né? A gente não para pensar. Nós tínhamos aí um grupo de espíritos que coordenavam o espiritismo. Daqui a pouco trocou, né? Aí tá aí uma coisa que o pessoal do movimento espírita brasileiro não explica. A gente tinha o Espírito de Verdade, a gente tinha o Erasto, a gente tinha Santo Agostinho, a gente tinha São Luís, a gente tinha Sócrates, a gente tinha Vicente de Paulo, a gente tinha São Paulo. Daqui a pouco virou Bezerra, Joana, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos. Por que mudou? Por que mudou? Mas é claro, é porque são outros espíritos. Não são espíritos da mesma turma. E aí eles trouxeram outras coisas. Eles sequestraram. Mas eu digo, se a gente aplica o que eles fizeram com esses 2 parágrafos aqui, se a gente tivesse estudado, e está no Evangelho, que é a obra mais lida do movimento espírita. Olha o que ele está dizendo aqui. Deixa eu passar agora para o Lauro e para o José comentarem também. Não, eu ia só dizer o seguinte, para acrescentar, o Michel explorou bem o parágrafo, mas eu ia acrescentar o seguinte, no meu entendimento, Kardec está dizendo para a gente usar
a opinião da maioria quando me falta capacidade para avaliar o que o espírito está dizendo. Certo? Porque ele diz o seguinte: toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com a lógica e com os dados positivos já adquiridos deve ser rejeitada. Então, tudo bem, bom senso, as pessoas em geral podem ter bom senso, apelar ao seu bom senso. Agora, lógica rigorosa e dados positivos, o que ele quer dizer? Bom, lógica é a área da filosofia que estuda a contradição entre as sentenças, estuda um discurso organizado, que uma conclusão se segue da outra, etc. E o que seria dados positivos já adquiridos? São os dados da ciência, que as ciências em geral já construíram, as teorias científicas já construídas. Então, o que seria esse exame aqui, o primeiro exame? É você confrontar, analisar, examinar a comunicação dos espíritos frente à lógica e à ciência. Só que aí que está o problema, porque nem todo mundo, nem todas as pessoas sabem avaliar um discurso, ver se tem contradição ou não, porque não é tão simples. É preciso ter um treinamento, é preciso estar habituado com a leitura de textos filosóficos. Nem todo mundo consegue avaliar se tem contradição. Às vezes você lê um texto e a contradição passa despercebida. E agora a parte da ciência. Nem todo mundo domina a ciência para poder fazer esse confronto. É neste caso, eu entendo, não sei se vocês concordam comigo. É neste caso, eu entendo, se a pessoa não possui esta capacidade de examinar o texto dessa maneira, com a ciência e com a lógica, aí ela vai buscar a opinião da maioria das pessoas que possuem tal capacidade. É isso que Kardec quer dizer quando faltam as luzes. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luz de certas pessoas. Luzes, conhecimento, não é luzes de cabelo que mulher faz em salão. Luzes aqui, a gente está no século XIX. Luz é o sinônimo aqui de conhecimento. Quando falta conhecimento. Então o espírito falou não sei o que lá de física, mas eu não entendo de física. O espírito falou não sei o que lá de biologia, o espírito falou não sei o que lá de química. Ou mesmo se ele está falando alguma coisa do próprio mundo espiritual, mas que entraria em choque com alguma teoria da ciência. Não precisa ser um tema necessariamente de física, química ou biologia. Ele pode falar alguma coisa do mundo espiritual que entraria em choque com essas ciências. Se eu não conheço essas ciências, como é que eu faço para examinar? Se eu não consigo avaliar bem o discurso, se tem contradição ali ou não, como é que eu faço para examinar? Aí eu vou na opinião da maioria. Mas qual maioria? Entre as pessoas que também não possuem luzes? Não. Entre as pessoas que dominam essas ciências, que têm algum conhecimento, que sabem avaliar um discurso. E aí eu vejo qual é a opinião delas. Assim como quando você quer tomar um remédio para uma doença, você pede a opinião de vários médicos, você não vai pedir a opinião dos não médicos. Olha, eu estou com uma doença, não sei qual remédio tomar. Eu não tenho a luz, eu não tenho conhecimento para me dar o remédio. O que eu vou fazer se eu não tenho? Eu vou pedir a opinião daqueles que sabem, não daqueles que não sabem. Aí eu vou pedir a opinião de vários médicos. E os médicos podem, inclusive, divergir entre si. Se de 10 médicos, 9 falarem para você tomar o remédio e um falar para você tomar o outro, qual que você vai tomar? O que a maioria falou. Mas o conhecimento desses médicos está baseado na ciência, percebe? Então, é na avaliação de uma comunicação de um espírito. No caso de você não ter a capacidade de avaliar um ponto, um princípio, aí entra essa questão da maioria. Mas de maneira nenhuma, Kardec está defendendo aqui uma votação, como o Michel ressaltou, porque isso é um ponto posterior. É um ponto posterior, não é assim que uma lei científica é construída. Não sei se eu me fiz entender e se vocês
compreendem dessa maneira também. Bom, esse trecho que o Michel leu aqui, que está o controle universal do ensino dos Espíritos, está lá, né, na introdução do Evangelho, lá, Autoridade da Doutrina Espírita. Então, está em 1864, não é isso? Dali para frente. Bom, até lá, já havia surgido, então, primeiro, o Livro dos Espíritos. Depois, né, vem as edições de 1860, a edição definitiva. 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Livro dos Médiuns, e por aí vai. Então, já houve bastante estudo. Então, os dados da ciência já está bem estabelecido, da ciência espírita. Não resta dúvida. Está lá no Livro dos Espíritos, a parte filosófica, e depois o desenvolvimento nas demais obras, né? Qualquer coisa que viesse chocar com esses princípios deve ser rejeitado, né? Eu também eu vejo dessa forma, não consigo enxergar de outra maneira. Então, nós temos uma ciência espírita bem estabelecida, onde vai dizer, por exemplo, né? Os espíritos não têm as mesmas necessidades que nós. O espírito não tem órgãos. O que o espírito apresenta, quando uma pessoa vê, é uma aparência. Então, nós temos aí, né, são dados que já estão bem estabelecidos. Tudo que vem contrário a isso deveria ser rejeitado, né? Bom, esse é um ponto. Aí entra naquilo que o José falou. Mas e se a pessoa não tiver o conhecimento? A primeira pergunta que tem que se fazer, leu tudo de Kardec? Não li. Então tem que ler. Porque é a mesma coisa que eu perguntar para alguém, eu chego no Michel, vamos supor que o Michel tem um raso conhecimento, eu chego, Michel, mas eu estou com dúvida. Espírito tem órgãos? Aí o Michel, que tem pouco conhecimento, vai dizer, olha, eu acho que tem. Não tenho certeza. Aí eu vou em outro que vai dizer algo. Quer dizer, eu preciso primeiro ler, ter um conhecimento. Olha, eu não estou entendendo bem. Então eu vou procurar pessoas nos quais pode me ajudar a esclarecer minha dúvida. Quem são essas pessoas? Aqui estudam seriamente Kardec. Aí eu vou me garantir um pouco mais. Não, são pessoas que realmente eu sei que estudam e que podem me ajudar a entender aquilo que eu não estou compreendendo. Sabe, eu vejo bem dessa forma, porque naquela live do Cosme, que ele falou sobre mediunidade, né? Essa última live agora, a palestra dele, é o que ele vai dizer, olha, não tem outro jeito, é estudar. Não tem outro jeito. Como que você vai estudar como que você vai conhecer uma ciência, compreender uma ciência sem estudar? Não tem outra forma. Infelizmente. Quem dera, quiçá fosse a gente poder falar assim, não, eu não quero estudar, mas eu vou aprender ouvindo palestras, ouvindo opiniões de outras pessoas. Não vai rolar. Não vai rolar. Michel. Vocês me ouvem bem? Então, exatamente isso. Lembrando alguns detalhes, né? Esse texto, Kardec está colocando sobre a construção dos princípios espíritas, sobre a construção da teoria espírita. Não é aquela evocação particular em que eu faço com o anjo guardião, com os espíritos familiares, para eles me darem recomendações morais particulares. Então, é óbvio que aqui ele está falando justamente da construção do espiritismo. Então, como é que se deu a construção do espiritismo? Ele definiu o objeto, né? Ele percebe que ele não vai conseguir, com os espíritos, tratar de questões das demais ciências. Então, ele define o espírito como objeto. Quando ele vai estudar esse objeto, o espírito, ele percebe que, para as questões morais, ele consegue um desenvolvimento. Então, por exemplo, quando ele vai estudar os fluidos,
Ele não sabe falar, ele não vai falar da mecânica dos fluidos, da natureza dos fluidos. Porque isso é uma coisa que compete à física no futuro tratar. Mas ele vai tratar do perispírito, dos fluidos, do ponto de vista moral. A influência dos pensamentos, a qualidade dos fluidos, o poder e a eficácia da prece, a atração ou não dos espíritos, o uso da mediunidade, a evocação, o estado da alma após a morte, as provas e expiações, os mundos. Ele vai lá com o Santo Agostinho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma definição toda do estado moral do planeta. Então, mesmo dentro do objeto de estudo, ele vai desenvolver a questão moral, porque o Espiritismo estuda a alma, percebe? E aí, como ele coloca ali, qual era o primeiro controle? Era o da razão, em que eu ia usando a razão, ele ia usando a razão para analisar o que os espíritos estavam dizendo, né? E aí, como o José falou, bom, mas muitas pessoas que recebiam as comunicações, nesse momento que o espiritismo estava sendo construído, elas não tinham capacidade de fazer essa avaliação. Por isso que elas faziam o quê? Submetiam a Kardec. É por isso que ele se tornou o centro onde caía, desaguava todas essas comunicações. Porque ele tinha capacidade, pela posição que ele ocupou, ele tinha noção tanto da coletividade, do movimento que os espíritos estavam fazendo, dos assuntos, das respostas, porque ele tinha essa noção geral, porque ele recebia as comunicações do mundo inteiro, e ele tinha o domínio de como fazer uma ciência. Percebe? Quando ele percebe que está perto do fim da vida dele, é muito interessante, porque quando ele percebe isso, ele sabe que o espiritismo, como qualquer ciência, ele pode continuar se desenvolvendo. Mas não vai ter mais a figura dele como figura central para poder nortear o desenvolvimento da teoria. Aí, o que ele vai fazer? É muito interessante o movimento que ele faz no final ali, de 67, 68. Agora não vai ter mais a figura dele. Então, o que vai substituir ele? As obras dele. Então, agora, qual era a ideia de Kardec para o futuro do espiritismo? Os espíritas seguiriam aplicando e praticando as evocações, praticando a mediunidade nos seus grupos familiares no mundo inteiro. Através desse meio, quando os espíritos superiores quisessem trazer um princípio novo, eles já tinham os grupos, só que agora o controle se dava justamente pela obra. Então, se esse conjunto de princípios novos que os espíritos trouxessem contradizesse a obra que Kardec deixou, que substituiu a figura dele, ela servia de controle. Então, esse era um processo natural. Mas o que aconteceu? Primeiro, se foi parando de se fazer as comunicações, os espíritas pararam de conversar com os espíritos, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é que já foi abandonado a teoria já construída e estabelecida que servia como farol. Ou seja, os documentos onde estavam os dados positivos adquiridos foi jogado fora, foi esquecido, foi negligenciado. Bom, eu perdi os dois parâmetros. Eu perdi a aplicação do método que é a mediunidade e eu perdi o parâmetro teórico que é a obra de Kardec. Então se estacionou, né? Mas vejam que e tanto que hoje em dia, se eu vou tentar procurar alguém para me orientar sobre
os princípios espíritas, que é o que Kardec recomenda, né? Eu não tenho mais Kardec vivo, mas eu tenho as obras dele. Então eu vou recorrer a quem, na falta de luz, a obra dele. E eu poderia recorrer também a pessoas que são especialistas nas suas obras. Mas como isso praticamente não existiu mais, a gente não tem mais pessoas especialistas em Kardec, então isso também se perdeu. Aí virou o quê? A gente voltou à fase dos sistemas. Cada uma com seus espíritos pseudo-sábios, tentando, com o seu sistemazinho, propor uma nova doutrina, ou pedaços, para tentar acrescentar a doutrina, mas são pedaços que não se encaixam, que não têm qualidade, virou o caos. Se perdeu o parâmetro da verdade em termos de teoria espírita. E a gente sabe que tudo isso é principalmente a figura central que vai provocar isso, é Emmanuel enquanto espírito e a FEB enquanto instituição. Ela vai minar essa, digamos, essa estrutura teórica espírita. Mas eu quero colocar mais um trechinho aqui para a gente conversar do restante do que ele diz, ó. Porque depois que ele trata da questão da teoria e da razão, vejam que ele diz assim: a concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. De novo, o tradutor colocou comprovação, ele usa controle. É literal no francês. A concordância no que ensina os espíritos é, pois, o melhor controle. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que é presente o que se possa obter por diversos médios no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos, ao mesmo tempo, de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Olha só que interessante que Kardec está falando. Aquela brincadeira, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. É assim a frase, né? Olha o que ele está dizendo. Então, se eu tenho pessoas recebendo comunicações dos espíritos em diversos pontos, aí ele coloca qual é o melhor controle nesse ensino. Lembrando que o primeiro é o da razão e dos dados positivos, né? Mas aí dentro da coletividade, dentro desse balaio, ele diz que isso tem que se dar em determinadas condições. Então vejam que todas aquelas pessoas que colocam o controle universal como uma simples questão de número, não é assim. Ele está dizendo, ó, importa que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca, então vejam, a maneira mais fraca, a mais duvidosa, é quando eu tenho um médium para muitos espíritos. Ou um grupo apenas. Alguém conhece uma história assim? É o século.
aqui Kardec está descrevendo o movimento espírita no século XX. Aqui é o movimento espírita no século XX. A turma que ditou o movimento espírita no século XX no Brasil e que recebeu todas as obras que passaram a ser colocadas como espiritismo, primeiro que não tinha uso da razão, porque era pautado na autoridade pessoal. Depois que não se comparava com os dados já adquiridos, porque nem se lia Kardec. E a turma que recebia isso era sempre dos mesmos espíritos e os médios eram tudo da mesma panelinha. Por isso que ele fala que só existe uma garantia. Só que tem um outro ponto que também não é falado por aqueles que falam da universalidade. Que o princípio novo, ele se dá espontaneamente. Porque quando é espontâneo, eu tenho mais garantia de que é um movimento dos espíritos superiores. Kardec tinha a possibilidade de perceber isso. Porque Kardec sabia, ao receber, quando Kardec recebia as comunicações do mundo inteiro, só ele tinha a visão do todo, né? Só ele tinha a visão do todo. E ele conseguia ver aqueles assuntos e caminhos que os espíritos estavam, de maneira geral, fomentando, iniciando, discutindo. Se dava espontaneamente, não é o progresso ou o surgimento de um princípio espírita não é assim. Alguém decide um assunto, evoca os espíritos, pergunta, aí eu publico, alguém vai lá, pega também, pergunta. Não! A revelação parte deles. Ao partir deles, espontaneamente, aí inicia o processo que é o trabalho do homem. Aí vem as evocações, o uso da razão, a comparação. Mas a parte dos espíritos, a iniciativa do progresso da ciência espírita. Veja que ele chega a dizer ali, não são os assuntos particulares que a gente usa da evocação. Por exemplo, a gente pratica a evocação, ou deve praticar a evocação, para que os espíritos nos ajudem a estudar a doutrina e a nos melhorar moralmente. Essa todos devem fazer. Aqui ele está falando de um princípio novo para a ciência espírita. Porque tem muita gente no meio espírita que acha que vai evoluir a doutrina espírita assim. A gente reúne um congresso de espíritas, daí a gente decide várias perguntas, aí cada um pergunta, depois a gente reúne a resposta, aquela que for mais universal, a gente... É um princípio novo da doutrina. Não é assim. Tem que partir deles. Eles vão provocar. E aí tem uma questão muito lógica, que eu sempre repito, que é um entendimento lógico que eu tenho quando eu leio isso. Se eles não provocaram mais isso, eles não provocaram mais nada para acrescentar a doutrina espírita, é porque não é o momento dela ser evoluída. Porque tem que partir deles e eles não se mexeram. Significa que o que foi deixado e que a gente nem estudou ainda, até por uma outra questão lógica, né? A gente nem estudou ainda o que eles deixaram, e tem gente que está preocupado com o avanço da doutrina espírita. Mas não adianta eu me preocupar com o avanço da doutrina espírita, porque isso é algo que parte deles espontaneamente. Aqui está uma diferença capital da evolução da ciência espírita para a evolução das ciências humanas, ou das ciências acadêmicas, que é outra coisa que os acadêmicos espíritas também não entendem. Porque as ciências acadêmicas são os cientistas, os grupos científicos, os pesquisadores daquela ciência que ao redor do mundo vão trabalhando a evolução dela. Mas o espiritismo não é assim que ele evolui. Porque é através da espontaneidade dos espíritos que o processo começa.
E é muito comum os espíritas acadêmicos ficarem falando de evolução da doutrina, que a gente tem que formar grupos, que a gente tem que debater na academia, porque eles acham que é assim que evolui a teoria espírita. Não é. A teoria espírita não é evoluída pelos espíritas apenas. Isso é a segunda parte do processo. Mas ela é parte dos espíritos. Por isso que Kardec vai dizer lá na Gênese que o espiritismo tem um duplo caráter. O primeiro é divino, porque parte da iniciativa dos espíritos. E o segundo, aí sim é trabalho dos homens. Mas não adianta os homens quererem iniciar alguma coisa se não partiu nada dos espíritos. E a gente vê que desde que Kardec morreu, os espíritos pararam. Esses espíritos que realmente cuidavam da doutrina. Aí outros surgiram, outra turma surgiu, tentando fazer, mas não seguindo esses parâmetros que a gente viu aqui. Então, isso é muito importante. Toda vez que eu vejo alguém falando sobre o controle universal, eu não vejo a pessoa citar essas coisas que a gente está lendo aqui. E vejam como é fundamental entender isso. Já que a gente está estudando o que é o Espiritismo. Isso está profundamente ligado a como ele é feito. Passo para vocês. Agora sim, estava tentando tirar o mudo do meu microfone. Eu só ia acrescentar o seguinte: esse fato de que uma teoria ela é construída num dado período e ela não pode ser, depois ela não foi reproduzida da mesma maneira, que a gente está falando do espiritismo aqui. Então, o que acontece? O espiritismo foi construído no século XIX, segundo condições bastante específicas. Que condições foram essas? Você tinha ali um espírito encarnado, chamado Allan Kardec, e aí estou falando em termos propriamente espíritas, mas era um homem altamente capacitado, que tinha domínio de ciência e que pôde construir uma ciência bastante sólida. E do outro lado, no mundo espiritual, você teve espíritos que provocaram os fenômenos, que contribuíram para a criação dessa teoria. Qualquer um que estude de maneira completa essa obra e vá observar o que ocorreu no século XX, vai perceber que nem de perto as publicações do século XX se aproximaram de alguma coisa que foi produzido por Kardec no século XIX. É completamente diferente. Kardec experimentou, é isso que as pessoas não percebem. Kardec experimentou e observou e analisou o mundo espiritual em conjunto com os espíritos. Ele confrontou os espíritos. Ele construiu uma ciência gradativamente. Não foi isso que foi feito no século XX. No século XX você tem publicações, você tem comunicações vindas de lá para cá, pega-se essas comunicações e se publica, ponto. Não tem um exame, não tem uma análise, não tem uma confrontação, não tem a construção de uma teoria. São só falas escritas e publicadas. Não tem um trabalho científico de investigação. Kardec investigava. Ele formou uma sociedade. É completamente diferente. Mas, só acrescentando um ponto, as pessoas poderiam dizer assim: mas então não é ciência porque não pode ser reproduzido. Se a gente tem que esperar os espíritos virem para trazer um ponto novo, então não é ciência porque não pode ser reproduzido pela vontade do homem. Mas espera lá. As teorias da física também não podem ser reproduzidas ipsis literis, como foi construída na sua época. Você não pode pegar a teoria do Galileu e construir exatamente como ele construiu no século XVII. Porque ele também construiu segundo algumas condições específicas do século XVII.
Por exemplo, Galileu não teria argumentado da maneira que ele argumentou se as pessoas não achassem, não tivessem deficiência de vários conhecimentos da época. Ele escolheu argumentar de determinada maneira porque os seus interlocutores do período faltavam alguns conhecimentos que só os séculos posteriores iriam revelar. Então, você tentar construir a teoria do Galileu hoje também não seria o mesmo que construir naquela época. Então, é claro, eu não estou dizendo que na física funciona exatamente com relação ao espiritismo, porque no espiritismo a gente tem o acréscimo dos espíritos, tem a iniciativa dos espíritos, né? Isso muda tudo. Mas é só colocando esse ponto, né, que você também não tenta reproduzir rigorosamente igual hoje a teoria do Newton, porque a teoria já está construída, é isso que as pessoas não percebem. Você não precisa reproduzir a teoria exatamente como ela foi feita na sua época, porque ela já foi feita. A teoria já está construída, seja da física, seja do espiritismo. Agora, o que a gente pode fazer, tanto na física quanto no espiritismo, é praticar aquela ciência. Praticar. Experimentar com os espíritos. Como você experimenta. Não exatamente como, né? Mas você pode experimentar com os objetos da física e você pode experimentar com os espíritos, segundo as condições dadas pela teoria. Então é isso. Às vezes eu reparo que às vezes as pessoas acham que um desenvolvimento ou um progresso na teoria deve ocorrer necessariamente por uma grande revelação, uma grande descoberta que vai revolucionar. Mas isso são alguns momentos na história da humanidade que isso acontece. No geral, o trabalho do cientista é um trabalho pequeno, do dia a dia. Ele acrescenta um pouquinho no universo da física, ele acrescenta um pouquinho. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui de elucidar, esclarecer pontos da teoria, pode ser considerado um desenvolvimento da ciência espírita. Você está elucidando um ponto. Na física isso também acontece. Você está explicando. É um desenvolvimento da ciência isso. Não precisa ser uma grande revolução, uma grande nova descoberta, para ser considerado um desenvolvimento daquela ciência. Então as pessoas precisam entender melhor essa parte, né? Ficam esperando quando é que vai ter uma nova grande revelação, uma grande revolução. Não é assim que funciona na ciência. E, como lembrou o Michel, pela sabedoria de Deus e pela sabedoria dos espíritos, é claro que eles não vão trazer uma nova revelação enquanto a gente não fizer o dever de casa. Isso é evidente. Também concordo. Primeiro, recuperar, resgatar aquele modelo que Kardec usou. Né? Não podemos aqui querer achar que os espíritos vão se manifestar em vários pontos aí, em vários grupos, sem nenhum tipo de controle, aquele controle severo. Isso eu acho que não vai acontecer. Até por uma questão da mais hoje, com essa rapidez, né, nas comunicações que nós temos hoje, nós conversamos com o mundo muito rápido, né? Então, tem esse agravante, por assim dizer, se não tivermos um controle como aquele feito por Kardec. O que me chama a atenção, José e Michel, pessoal, como Kardec ele era criterioso, sagaz, né? Eu estava lendo hoje um artigo da Revista Espírita, 1863, no mês de janeiro, que é a identidade de um espírito encarnado. Só para vocês entenderem como Kardec procedia. Delane viaja e resolve, então, evocar a sua esposa que havia ficado, né, na residência, na casa deles. E esse espírito, então, se comunica. Mas o Delane tem dúvidas por algumas questões que aí vocês têm que ler lá. Se é, de fato, o espírito da mulher dele. O que é que ele faz para confirmar? Evoca seu anjo de guarda. E o que o anjo de guarda faz? Confirma. Agora, vocês acham que Kardec aprovou esse método? Não.
Foi para o caminho errado. Porque qual garantia que ele tem que é realmente o espírito protetor dele? Então, veja que Kardec tinha esse olhar mais profundo, né? Criterioso, radical mesmo, porque como que nós vamos comprovar se é o espírito A, B ou C? Não tem como, né? Não tem como, a não ser fazer um critério de observação, de análise daquilo que o espírito está trazendo, né? Então, voltamos lá de novo. O melhor meio, qual é? Para garantir o que o Espírito está trazendo, é todo moral. Quando o Espírito parte para uma questão humana, né, material, que compete a nós, não deveríamos, em momento algum, dar crédito a isso, né, e até nos precaver quanto a isso. Porque se é um espírito sério, um espírito elevado, ele não faria dessa forma. Ele trataria o assunto sempre no âmbito moral. Michel. Isso, lembrando que moral é o oposto de material, né? Kardec não vai colocar nenhum sinal material como garantia da identidade do espírito, né? Eu tenho que analisar as ideias, isso está no campo moral, né? Ou seja, é algo que é o efeito da alma, não é um efeito material que determina qual é o espírito. É interessante quando ele vai analisar a identidade dos espíritos, como ele vai trabalhar até a linguagem do espírito, se condiz com o que ele falava em vida. Vejam que são questões morais, não são fórmulas materiais para eu distinguir os espíritos. Porque imagina se fosse por meio de sinais materiais, os espíritos poderiam muito bem imitá-los, né, fraudá-los. Agora, o conjunto de elementos morais é o que determina a identidade do espírito, né? Então vejam, a gente já está aí, já passamos o tempo, né? Como a gente começou um pouquinho atrasado, a gente tem só mais um pequeno texto para ler, daqueles que eu separei, que aí é um pequeno texto para finalizar isso, e aí a gente vai seguir a obra, que é o Espiritismo, daí de maneira direta, né? A gente tem um pequeno texto para ver semana que vem, que é o texto do Flammarion, do Camille Flammarion, durante o funeral de Kardec. É o último texto que eu separei, relacionado à questão da ciência, onde o Flammarion vai dizer que o Espiritismo, isso ele diz no funeral de Kardec, né? Ele vai dizer que o Espiritismo ainda teria que entrar, ainda teria que ser feita uma ciência espírita, demonstrando como o Flammarion não entendeu que já havia sido feita uma ciência. É a última coisa que a gente vai tratar. Aí depois a gente discorre daí de maneira direta ao livro sobre a noção do que é a filosofia espírita, o que é consequência moral, o que é exatamente essa definição. Mas eu quero agradecer primeiramente ao José, ao Lauro. Da minha parte, eu já vou me despedir. Desejar a todos um bom resto de semana. Semana que vem a gente se reúne de novo. E passar para o José e para o Lauro fazer as suas considerações e se despedir também. Uma boa noite a todos. Ô, Michel, só ia lembrar, me corrijam se eu estiver errado, mas semana que vem, lendo o texto Flammarion, vai ser a primeira vez que a gente lê um texto de um autor que não Kardec no estudo. Não é isso? Já lemos algum outro? Eu acho que é a primeira vez, né? Então vai ser um estudo histórico. E eu acho que é a primeira. Numa live a gente chegou a ler uma vez um texto do Emmanuel e um do André Luiz, quando a gente estava falando das evocações. Sim. E essa agora do Flammarion. Só que, claro, essa do Flammarion está na revista, né? Porque é logo no mês ali que Kardec morre, eles colocam os discursos do funeral de Kardec, um deles é do Flammarion. E aí tá ali o texto para a gente ver o pós-Kardec mesmo, né? Kardec ainda estava sendo sepultado
e os espíritas já estavam falando bobagem. Já estavam... E é engraçado, porque as pessoas têm o Flammarion, e assim como tem o Leon Denis, como tem o Gabriel Delany, por uma estima, assim, sendo que eles cometeram vários equívocos. E o Flammarion, um desses a gente vai mostrar semana que vem, né? Exatamente. Bom, vamos nos despedindo aí. Então, como o Michel falou, semana que vem a gente continuando do tema. Esperamos que tenha esclarecido um pouco, né? Um pouco mais sobre essa questão da ciência espírita, o controle universal. Não completo sobre o controle hoje, era para a gente lembrar alguns pontos que se relacionam aí com a questão da ciência espírita. E aí, provavelmente, na outra semana, a gente entra no primeiro diálogo com o crítico, não é isso? Acho que todos estão ansiosos para entrar de fato nos diálogos. A gente deve entrar daqui a 2 semanas. Um grande abraço a todos, uma boa noite e sigamos aí estudando Kardec. É isso aí. Obrigado, José. Obrigado, Michel. A galera toda do chat aí. Nos vemos aí na segunda-feira para retomar o estudo, para continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos.